um RPG de quinta dessa noite maravilhosa. Estamos aqui com esses players que não só tão maravilhosos, eu olhei até a língua para falar. Eu também não sei falar, eu estou aqui para aprender a falar. E aprendendo a falar, eu vou chamar o player número 1, por favor, Matheus. Matheus, o único que joga no nepotismo. É verdade que você sabe que eu só queria deixar claro que eu sigo as tradições do meu estado. Assim como nós temos um representante aqui que é fruto do nepotismo, eu também estou aqui para representar essa tradição. Exatamente. Só para deixar claro, o estado que ele se refere é o do Acre, tá? Não teremos nenhum processo. E o nepotismo que ele se refere é um Velociraptor que herdou a prefeitura de uma cidade do Acre, do seu tataravô, que também era um Velociraptor, e por isso lá é tudo muito estranho. Ele também é um filho de um Velociraptor que caiu de um Pterodactyl. Exatamente. E só para estragar a felicidade de todo mundo que nós estamos escutando, Pterodáctil não é um dinossauro. Ele, na verdade, é uma aeronave. É um bombardeiro no Acre. Enfim. Inclusive, lá estamos... Eu vou jogar com... Enfim, vou jogar hoje com o Hero, um meio orc paladino, e é isso aí. O meio orc paladino Hero, e o próximo aqui na chamadinha, por favor, atenda meu querido aluno Adson, na escolinha do professor Raimundo do RPG. Hoje vou jogar com... Hoje, por muito tempo, na verdade, só tô jogando nessa mesa. Vou jogar com Mirtaliniel, um ladino profanador de tumbas atualmente. Que vai morrer, né? Pela regra de Lucas, ele vai morrer hoje. Minha regra? Qual é a minha regra? Cada 3 sessões morre alguém? Não, é que toda vez que eu tenho um personagem, ele vai receber uma maldição, uma magia ou alguma coisa que faz com que todos os outros personagens matem ele. Tá, porra. Eu não me lembro de nunca ter feito isso. Você Essa faz semana. As minhas anotações. Realmente entramos na zona de PVP, isso é verdade. O Lucas sempre queria zona de PVP pra ir se livrando de um personagem por vez. Ele só precisa mestrar pra uma pessoa. E demora muito da campanha. Enfim, próximo. Vaciloto, és o próximo. Sim. Boa noite a todos. Como sempre, estarei jogando com o Zéfiros, o feiticeiro descendente do reino das fadas, que tem um pequeno problema com falar a verdade, mas isso não é um problema, né? Estamos no Brasil, toda classe política faz isso. Não, nenhuma classe, nenhum indivíduo faz isso não no Brasil. Nenhum indivíduo. E ela gozou, tá, Lucas? Não foi mentira. Quando ele disse que está no Brasil, na verdade ele está na Venezuela. Eita, não, é pior. Não vamos entrar neste mérito. Ele está mestrando por um papel higiênico. Próximo. Está em águas internacionais. Próximo. Próximo é tu, Lucas. Não, é Jéssica. E o papel higiênico já tá preparado, tá? Tem que estar aí e se nomeia presidente, pô. É bem comum. Não, Jéssica não, parou, velho. Enfim. Foi muito boa, velho. Essa foi boa. Teve um timing legal essa aí. Não podemos esquecer da minha garrafinha rosa. Exatamente. Garrafinha essa que foi obtida por uma quest dada por Dryan. Dryan foi o PC que deu essa quest. Ele... Ei, Guri, vem cá. E não havia lá no meio do nada, à meia-noite, uma criatura que parecia nitidamente um usuário. Deixa pra próxima sessão isso aí. Na próxima aventura a gente faz isso. Vamos lá, Jefferson. Eu tô tentando achar motivação pra me apresentar, que eu tô triste. Motivação não existe, é tudo parte de uma ilusão. Apenas siga o script. Beleza. E com essa rolagem de Deception aqui, essa rolagem de Deception que o Vaciloto passou aí pra me enganar, eu sou o Himura Kojiro, né? Um espadachim ranger,
de 26 anos que tem um urso canadense, ou o Rô Canadá, que é o meu urso animal companion, e estamos aí tentando nos livrar de maldições e tentar impedir que o personagem de Adson seja morto por concatenações de Lucas, esse mestre. Eu não me lembro até agora de ter falado que eu queria que vocês matassem o boneco de Adson, mas tudo bem. Penteado é livre. E por último, aproveitando para se apresentar por último, porque é a única pessoa que vai terminar essa mesa vivo, né? Lucas, olha aí. Eu contratei assassinos pra matar os jogadores e não os personagens. Peraí, pô. Dos personagens. Aí todo mundo ficando puto no meio da campanha, desligar a câmera, sai, se for, aí no final fica só Lucas. E assim terminamos a campanha de Pathfinder. E todo o XP é meu! Eu vou tentar mestrar e bora ver se eu consigo eliminar os jogadores pra ganhar XP, porque todo mundo sabe que um mestre sobe de nível quando mata os jogadores. Exatamente. Por isso que o Max tem tanto nível, velho. Puta que pariu. O Max tem tanto nível que nem joga mais, pra ele não tem mais graça, é uma do... Essa é a recompensa do alto nível. Beleza, quem vai puxar o carry on aí, o flashback do sucesso? Tu mesmo. Quem se lembra Puxa a batida. de como é ser feliz é que vai puxar. Charles Brown. 1, Ninguém, 2, sério? 3, 4, 5. O quê? Valendo o Hero Point, ninguém vai querer puxar não, flashback. Eu quero. Tá bom, o cara é uma prostituta de Hero Point, mano. Eu quero deixar. Me deu um Hero Point aí, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar com cachaça. Vai, Jason, puxa aí. E recebendo meu Hero Point de misericórdia de Lucas. Aparentemente na campanha anterior havia um mal clamando a ser descoberto no interior de um templo que se localizou, que está localizado na verdade numa floresta feérica, na qual o Vaciloto tem uma ligação ou tem uma interpretação mais acurada do local, porém esse local está todo corrompido por conta da presença desse local e do vazamento de várias energias negativas de o que parece ser uma tumba. Tumba essa que atraiu a atenção do personagem de Adson a fazer altas merdas e roubar cadáveres de dentro dessa tumba. E com isso ele encerrou a campanha anterior amaldiçoado, compelindo todos os jogadores a matá-lo devido a uma concatenação do mestre. E aí a campanha já começa a partir daí, que foi quando abriu a tumba, ficou loucão, achou uma bússola muito louca que aponta para os 7 dedos de enfiando no cu da perdição. E basicamente a gente também teve um combate onde a gente lutou contra um pet muito poderoso que uma árvore caiu em cima dele, que foi muito difícil. E aí depois que eu me lembrei que na minha ficha tinha telecinese, sou um idiota, obrigado. E também a gente descobriu que um dos inimigos que estavam combatendo contra a gente era uma espécie de avatar corrompido de uma criatura que estava dentro de um cristal, dentro da tumba, protegido por selos mágicos. E a partir de que a gente derrotou o avatar corrompido, a gente pôde libertar ele do cristal, que na verdade é o Kiryu, que é um antigo personagem do Max, que é um jogador antigo do RPG de Quinta que agora está de saco cheio. E esse personagem voltou todo fodido e está sendo carregado pelo personagem de Matheus, quando na verdade testemunhou o motivo que vai fazer a gente matar o personagem de Adson. E acho que é isso. Esqueça de falar da caveirinha branca que surgiu no nome de Adson. Sim, Sim, e também tem a questão de que Matheus exorcizou todos os fragmentos de espírito desse local que estavam aprisionados devido à corrupção do templo na zona feérica. E Vaciloto sabe qual é o senhor feérico dessa região aí que está sendo estuprado pelo mal. Que eu vou ter que perguntar de novo o nome, porque eu perdi todas as minhas notas, como nos pede mais apagou. Não, eu pedi pra tu criar, tu falasse que ia pensar em um nome. E o meu personagem se acovardou. Eu já tinha, só que eu acabei perdendo. Vou ter que pegar esse nome de novo. Rapidão. Joga aí Thievery por aquele negócio que a gente já tem conversado em off. 2 segundos. Já começou os segredos, olha.
Vai roubar a carteira de todo mundo. Com Deixa eu poder. colocar alguém no chat aqui no computador pra saber qual é. Ele botou o game start da bazuca infinita. Já voltados com 2 bazucas em cada mão. Ai, otário! Ai, peraí, você tem certeza que você está jogando no D&D, Pathfinder? Tenho! Ah, beleza, Adson. Tá aqui nessa página! Aí quando eu fecho a página assim, vai se fuder, mestre. Ok, o nome da entidade férica é Canário Dourado. Se eu falei nas sessões anteriores, esqueçam porque eu perdi todas as minhas notas e eu não lembro qual é o nome que a gente botou antes. É Papa Capim do meu coração, o apelido dele. Adson, mandei pra ti. Eu vi aqui. Mas ignorei solenemente. Aí ele. Beleza. E bora retomar de onde a gente parou. Eu quero retomar de pegar o meu café aqui rapidão, pode ser? Um Vai, só segundo. se multa qualquer coisa. Aí tu anota, Adson, lá naquela parte que tem itens diversos, que é pra ficar anotando coisa pequena. Que nem as asas das fadas que tu arrancasse. Eu lembro de ter colocado, eu só não lembro onde foi que eu coloquei. Tá em equipamento, aí tem um negócio aqui que tem itens diversos. Aí tu clica na roda dentada e ele vai aparecer um negócio pra tu escrever. Ah, entendi. Putz. Aí depois tu tem que tirar. Tu já tira essa espada aí que tu tava falando que iria comprar. Que ela é muito pesada. E tu deixa o peso do arco desativado porque tu ainda não tem ele, o arco longo. Quando a gente volta, todos vocês estão em meio àquelas construções um tanto quanto desgastadas, mas todas elas vocês imaginam a grandiosidade que pode ter sido esse local. Mesmo todo ele fora construído a pedra que vocês olharam ao redor daí não possui nenhum, não é desta região, deveria ter sido trazido aí. Vocês ficam imaginando Vocês ficam imaginando a grandiosidade que esse local foi e tamanha importância que ele teve para carregar tamanhas estruturas tão numerosamente até aí. Vocês se veem naquela estrutura que incomoda, principalmente ao próprio Zéfiros, que tem a ligação com o mundo faérico em si. Quando vocês descem apreensivos após já serem avisados anteriormente pelo próprio Kojiro, que só conseguiram descer as escadarias de pedra após a ajuda da Lonkma, que ele entregou uma poção para que ele conseguisse renovar a coragem dele. Todos vocês vão descendo já aquela ansiedade, aquele pesar, até porque o Kojiro havia dito que o Tamiriel, o elfo que anda com vocês, tinha ficado lá. E quando vocês adentram, vocês veem aquela imagem apenas do Tamiriel segurando alguma coisa na sua mão e que exala uma certa aura que se assemelha muito com esse local. Fora isso, quando ele olha para vocês por um breve instante, vocês veem que ele não tem mais pupilas nem nada do tipo, apenas a escuridão sobre a escuridão nos olhos dele. Vocês percebem que isso é poucos instantes. Depois disso, aparentemente o olhar dele ao menos volta ao normal, mas aquela sensação estranha, ruim desse local não cessa. Tendo isso, ação livre. PVP. Ô Lucas, o que é que ele achou na tumba? Em off, ele tinha achado... Eu sei que tinha uma bússola, e o que foi que ele achou? Não, só isso, aparentemente só isso. O loot que eu já passei em off pra vocês, vai ser depois vocês revirando o local, beleza? Não, beleza, o loot massa. Agora ele achou alguma coisa fora a bússola? Não, só isso. Mas no caso, a marca não é a bússola, né? Não. A marca tá contigo. Dentro de mim, no caso. Ô Lucas, aproveitando que tá em off, como é que eu faço para subir de level a minha tatuagem de barba? Você paga o tatuador. Aí
Não, mas o que Fabrício Adson aqui- falou é verídico, porque a questão da tua tatuagem em si é realmente tu marcar na tua pele tuas experiências, coisas do tipo. Mas não é só uma simples tatuagem, é algo que nem a galera Maori. Eles tatuam a questão da família dele, as experiências, conquistas dele, que nem Adson tem aí. É. Adson Eu tem a conquistei uma tatuagem. tartaruga. É. Eu sei que a raia é bravura, né? O negócio do Maori. É sabedoria. Eu tô Ah. por fora. Enfim. Off a parte, E ação livre. guerreiros tatuam o rosto, né? É. Bom, nesse caso, eu vejo algum tesouro no sarcófago, não vejo? É, Tesouros, tem algum as tesouro. pedras. Uhum. Pronto. Eu passo a mão naquela quantidade que tu me passou e digo alguns. Como é o nome do cara? Espólios aqui. Seria de interesse, além da recompensa que nos aguarda na base militar de. Como é o nome do personagem de Vacilou? Zéfiros. Pelo menos, Eu eu não vou sei se ele dizer. deu esse nome, mas um dos nomes Eu- dele é Zéfiros. É o que eu decorei. Eu quero fazer uma rolagem de ocultismo para saber se a energia ainda está sendo emanada e se eu posso, através de algum recipiente, coletá-la. Pode jogar. Ô Lucas, só uma dúvida. Eu devia ter feito antes o bagulho das magias, mas. Eu posso conjurar 2 magias de nível 3, mas quantas eu sei? Onde é que eu vejo isso? Ele fala na. Desculpa. Ele fala na questão de. Explicando a magia do feiticeiro. Do sócio. Ele fala: você ganha começa com 4 cantrips, alguma coisa do tipo. E nesses níveis você aprende skills a mais. Skills não, magias a mais. Logo no começo do capítulo do feiticeiro. Jefferson, foi um natural, né? O quê? Foi um natural que tu tirasse. Beleza, eu vou usar o Hero Point que eu ganhei por ter narrado aí. Beleza, todos vocês iniciam com 1, tu tinha 2. Pode jogar aí. Tu começa a verificar, Kojiro. Tu olha assim. A energia em si, ela pode ser coletada. Todavia, não é como se ela estivesse em apenas um local. É como se Peraí, cortou aqui. É o quê? a energia em si tem como ser coletada. Todavia, não é como se ela estivesse em apenas um local. Ela meio que está em toda essa estrutura, toda essa grande construção. Vocês estavam sendo guiados, sentindo que havia alguma coisa presa aí, alguma coisa sendo contida aí, sendo selada. Tanto você. Se lembra dos cristais que eu coletei? Hã? Os cristais que eu coletei da prisão do. Sim, aqueles cristais. Eu, Tu pronto, trabalhar eu um vou pouquinho tentar. neles dá. Tu trabalhar um pouquinho dá. Eu quero coletar a essência necrótica do local, alguma coisa assim, para imbuir em armas. Pode Beleza, ser? agora tu vai gastar um tempo, tipo 1 hora, fazendo rituais. alguma Beleza. coisa assim. Eu posso fazer isso Pode então? sim, pode sim. Aí eu posso adicionar na minha ficha um orbe de. Pronto, faz o alguma coisa. seguinte, cria aí na parte de equipamento, bota itens diversos, aí tu anota aí, tu consegue criar tipo 3 cristais. Beleza? Vocês percebem que o Kojiro a princípio começa a emanar aqueles cantos dele, começa a realizar algumas espécies de rituais. Ele pega aqueles cristais que havia sido vestígio da prisão desse elfo que está sendo carregado pelo próprio Hiro. E vocês percebem que o Mirta Miriel apenas falou com vocês da questão de joias, de espólios no sarcófago. Entretanto, aquela sensação que estava incomodando principalmente aos Zéfiros, mas também ao Hiro, parte dela se foi. Tem como jogar um Religion pra saber o que aconteceu. Pode sim.
E eu, no caso, posso jogar um Nature em relação, porque ligar no mundo das fadas? 20 e 18. Matheus, não é muito tua área de atuação, mas tu sabe que é possível se aprisionar entidades, ou até mesmo quando essas entidades são muito poderosas, separá-las. Separar tal entidade e aprisionar em diversos locais. Talvez o que tenha acontecido neste local seja isso. Seja um local que foi deixado para selar alguma entidade, algum vestígio de uma entidade muito poderosa. Vaciloto, quando começa a analisar o local, tu percebe algo semelhante a isso aí. Todavia, tu começa a entender cada vez mais a razão da floresta estar como está. E outra coisa que tu percebe é que não fosse aquela proteção que tinha entre a floresta e o local que vocês estão, não só a floresta teria sido corrompida, mas poderia ter se espalhado até muito além. Mesmo com aquela proteção que apenas graças ao Hero perpassar, ainda assim a energia necrótica daí estava se espalhando pelo solo, vegetação, tanto que vocês viram aquelas criaturas aberrantes, a própria flora lá estava de maneira perturbada, pervertida, a vegetação também, sem falar os guardiões da floresta que foram completamente corrompidos. Aqui é o centro de toda infecção nesse reino. Temos que tentar destruir. Não é tentar, a gente vai. Só que além... vai. Tem uma coisa que tá meio estranha. Tá sendo corrompida, mas a presença do Senhor deste reino não está aqui. Não tem nada que mostre que ele está reagindo. Tem algo de errado. Isso aqui está se espalhando. Vocês lembram uma cidade pequena há alguns anos que teve a varíola de goblins? Aquela doença que os goblins transmitem, dizimou mais de uma pequena vila. É o mesmo cenário, só que foi contido porque eliminaram todas as pessoas que estavam infectadas. Mas aqui não tem ninguém fazendo isso. Nada está agindo em cima disso. Além disso, tem o que na sala? Além do sarcófago. Isso, vocês veem tem alguns vasos, algumas coisas do tipo, algo que vocês veem que vocês podem conseguir vender, coisas assim. De objetos em si, o próprio templo deve ter consumido, fora um ou outro ladrão bem sucedido que deva ter conseguido pegar algo de menos valor. Não quero dizer outra isso. Coisa que além dessa sala, tem uma porta, tem uma passagem, esse é o fim da linha. Tem a passagem acabou. que vocês vieram, e algo semelhante às pirâmides egípcias. Vocês percebem que no teto dessa sala, desse ambiente, há várias passagens de luz e de ar, e meio que da forma que vocês estão, vocês veem que a luminosidade do local está completamente direcionada para o sarcófago em si. É algo até estranho, como se os holofotes estivessem sobre o Mir. Tanto o Mir quanto o sarcófago. Tem algum nome no sarcófago? Alguma identificação da lápide? Há algumas coisas, algumas runas, só que boa parte está sendo destruída pelo próprio tempo. E vocês perceberam que tem alguma coisa escrita quando o Mir utilizou dos seus conhecimentos para abrir tais runas, acabaram sendo destruídas. Eu toco no ombro do Mir e pergunto se ele sabe de quem é essa tumba, ou se ele adquiriu algum conhecimento após tocar as trevas. Eu conheço não. Tu me conhece, porra. Não, eu conheço o cara que tava morto, pô. Tô perguntando. Por enquanto não. O Mir ainda tá segurando o bagulho? Disse não sei quem é, apenas vim na intenção de realmente abri-lo. Nem prestei atenção na leitura
da identificação, só na parte que estava relacionada à armadilha. Apenas fiz rompê-la. Fora isso, nada de meu interesse. Sabe, Mir, um dia você vai acabar matando todos nós com essa sua curiosidade. Bom, quem morreu, morreu. Quem tá vivo, pega o tesouro. Eu pego outra mão depois, já que ninguém tá pegando nada. Beleza, quanto é que dá pra dividir esse dinheiro aí por 4? Eu botei Não, no tesouro deixa o do dinheiro grupo, junto. velho. Deixei no tesouro Deixa do o grupo. dinheiro junto, depois a gente divide, cara. Ah, beleza. Eu quero me aproximar desse local aí dessa tumba e examiná-la pra ver se eu acho alguma coisa. Joga um Perception Ou, além Eu tô com uma do- bússola na mão, é? aí. Tá, se não tiver guardado, tá. Eu digo, dentro dessa urna, desse sarcófago, tinha uma bússola que não aponta para o norte. Deve estar Ela aponta quebrado. para o que você mais deseja. 19 no dado. Hero, tu começa a analisar o sarcófago em si. A boa parte das runas que tem na parte exterior foram rompidas. Tu chega mais próximo do sarcófago, começa a olhar assim e tu vê que tem pequenas ranhuras na parte de dentro, tanto quanto estranho. Tu se aproxima um pouco, tu mexe assim na estrutura e tu vê que é oco. Eu bato assim, ouço o som. O som perpassa demonstrando que tem algo embaixo. Sim. Beleza. Eu digo, se afastem um pouco. Pra galera se afastar ou não, eu junto um pouco de energia na minha perna e dou um chute pra baixo, um stamp. Beleza, tu quebra, tu vê que não é do mesmo material, foram apenas feito disso pra enganar em si. Tu rompe essa estrutura com certa facilidade e tu vê que há um pergaminho, um selo de cera já corroído há muito tempo. Eu vou utilizar tem alguma forma de me proteger com magia divina pra pegar esse pergaminho? Ei, Não, calma- tu tem, calma aí. tu tem Detect Magic? Detect Magic? Claro que não. Eu tenho. Eu intercedo ele pra mão no peito. Espera um segundo. Aí eu me concentro um pouco. Detect Magic e tento identificar qual a proveniência do selo. Cara, tu percebe que no selo em si, não na carta, há uma magia guardada nele. Não é nada ofensivo, é como se fosse. Eu não me lembro do nome da magia em si, é como se tivesse uma mensagem sido gravada no selo. Ok. Só E isso. no símbolo do selo eu consigo identificar quem selou? Cara, joga History. Tem History? Tenho. Não tem history. Não tem History aqui em Pathfinder? Pelo menos não é ficha. Deixa eu ver. Tem Knowledge? Não, né? Não, tem lores. Sim, tem Lores agora. Tua lore é o quê? Circus, é? Entertainment. Então, tipo, eu Entertainment. conheço histórias antigas que geralmente são contadas em circos, épicos e coisas assim. Pode jogar, pode jogar. Mais alguém tem outro lore aí? Smith. Não, Smith não. Eita. Addison e Jefferson, os lores de vocês são o quê? Nature. A minha. Deixa eu ver aqui. É a última skill de vocês. É Underworld Lore. A minha também. Não. Só Mas outra a vez. minha é essa Hum, e eu posso colocar outra, mas eu não pensei em uma ainda não pra botar. Beleza. Vacilou. Roteiros. Tu começa. Foi 15. Foi um resultado legal. Uhum. Tu começa a tentar se lembrar de algum conto. Tu era o apresentador na época que tu ficava no circo e tal. Era teu papel saber várias dessas histórias pra preparar a plateia. Começa a puxar da cabeça. Esse símbolo aí foi consumido, a cera em si foi consumido pelo tempo. Esse é o símbolo da casa Torgan.
casa essa que desde a ascensão vem sendo minada, desde o início, tanto que oficialmente tal casa deve ter sido extinta. Mas há boatos correndo que deve haver um ou outro membro de tal casa. Sabe que há séculos atrás, o fundador de tal casa chamava Errol Torgan. O guerreiro de 18 centímetros. E o símbolo da casa dele é um escudo. É um escudo com uma régua Caramba, escrita que 18. susto, bicho. Eu pensei que o Lucas ia dizer que o símbolo da casa dele era outra coisa. Porque eu me lembro que era o símbolo da casa Não, dele. Max falou que teria uma régua com escrito 18 na régua. Um escudo com o quê? Não era Um isso, escudo. não. Dentro desse escudo tem uma régua com o número 18. E do lado da régua tem uma piroca. Não. Eu me lembro disso. Eu tava lá. Eu seguro o pergaminho na minha mão, mostro pra eles o selo. Este selo é muito antigo, de uma casa já extinta. Lembro que uma vez eu contei a gente ensinou uma história da como a casa sumiu durante a ascensão. Foi criada por um tal de Errol Torgan. Dizem que ele tinha 18 centímetros, não sei do que, vocês podem imaginar. Mas não me parece algo maligno. Só deixa eu fazer um teste aqui, sabe como é, né? E abro rapidinho o pergaminho. Aí você vê que tem uma piroca de 18 centímetros dentro. Meu pênis se torna de 18 centímetros? Oh, não! Essa aqui é o scroll, essa é a magia do scroll. É a magia do aumente seu pênis. Beleza. Quando tu Começa a abre, pular um monte de pop-up assim na tua cara. Todos vocês escutam uma voz adivina do próprio pergaminho em si. Este é uma das tumbas a qual nós selamos aquele que conhecíamos como o Chandriano. Se vocês estão com este pergaminho, significa que ou vocês libertaram parte desse poder, dessa entidade, ou simplesmente outros o fizeram e vocês estão em busca de resposta. Ele fora selado em outras Olha pra mim. Não sei. O que cortou? Alô, tá ouvindo? Pra mim, eu não ouvia. Soltou a parte do Chandriano e fora isso eu não ouvi mais nada. Beleza. A entidade ou o ser que fora conhecido como Chandriano, a duras custas eu consegui selá-lo. Se você deve ter chegado até aqui ou porque você libertou ele, libertou um dos selos, ou porque outros o fizeram e você está tentando impedir. Seja o que for. Hã? Se a gente tiver feito os dois. Seja o que for, evitem que os demais selos sejam abertos. Se encontrarem a bússola, a destruam. Eu não quero que vocês passem aquilo que eu passei em minha época. A mensagem termina. Eu acho que o paladino da party tem que ficar com a bússola. Pra ele resistir a influência Não, vocês realmente não ouviram o que a voz disse. Pera aí, Vocês eu têm olho em noção direção ao do que tá Tamiriel. acontecendo aqui? Não era uma voz, tu não tava vendo, não? Não, era uma Não, voz. isso foi Veio uma da cá. voz. Ah, beleza. Eu olho em direção ao Tariniel e digo, me passa aqui essa bússola. Depende qual a sua necessidade com ela. Quero ver para onde ela aponta. Não, ela aponta a direção que ela aponta. Não vou entregar a bússola, não. Deixa eu abrir o mapa Beleza. porque nem eu sei de cabeça. Ele aponta em uma direção. Não é pro norte. Deixa eu olhar aqui outro mapa anotado. Ela tá rodando assim, feito louca. Aponta para a minha virilha. Justamente para aquele local onde tem várias verrugas e dentes. Procure um médico.
Isso que dá você aceitar no X-Vídeos aquelas comentários dizendo aumente seu pênis. Eu acabei com herpes. Exatamente. Mas de uma forma ou de outra, as verrugas aumentaram. Estar apontando para o sudoeste. Sudoeste. Tá, só pra garantir, vocês sabem o que é o Chandriano? Eu sei. Não Quem do tiver livro. ocultismo treinado, saber. Só treinado. E Eu vacilou, tenho. Eu tenho expert. joga aí. Vou jogar também, peraí. Esse PC aqui tá uma merda. Pode estar escrevendo o meu. Ei, Lucas, foi um 8. Foi E 3 ao total. mais cinco, Deixa mais uma. deixa a Adson jogar que eu falo. Beleza. Vacilou, jogou, 23, 19. Adson e Vaciloto. O que vocês conhecem como isso é mais de contos mesmo, mas tais contos vêm falando que por eras e eras uma espécie de entidade, um ser que se apresenta geralmente como o necromante ou o rei dentre os liches, ou títulos semelhantes, que ele nada mais é do que a encarnação de das forças primordiais em si da própria Darton. Este indivíduo em si, o último que se teve conhecimento da encarnação, de avatar dele em si, fora conhecido como Chandriano. E pelo que vocês se lembram das histórias, as parcas histórias, ele criara da última vez que ele nasceu um império e a duras perdas ele fora derrotado. Mas ele era do mal? Bem mal é relativo. Ele criou um império completamente gigantesco. Provavelmente as pessoas que usufruíam disso, as pessoas que moravam nas grandes cidades e afins, deveriam estar ok com isso. Toda vez aquelas pessoas que moravam em locais que tinham seus recursos completamente drenados para abastecer o império do Chandriano, não achavam bom. Depende qual lado você está na história. Já eu escutei várias canções em relação ao antigo país de Frânquia, onde o Chandriano desposou a herdeira de lá e apenas através de influência conseguiu apaziguar vários reinos e em troca disso ele estipou a ameaça orc. Em alguns lugares ele pode ser até vangloriado e tal, tem vários nomes de conquistas dele, mas isso foi há eras e eras atrás. Não com esse 13. Não, ele pode saber isso. Então faz sentido. Posso saber? Há muito tempo atrás, num reino bem distante. Eu não lembro direito a rima. Meu pau, Um líder morto. eu cocei naquele instante. Não é essa. Mas poderia ser. Mas faz muito tempo que eu saí do circo, não vou lembrar direito da rima. Mas vocês já devem ter ouvido falar de um rei Lich. Vocês sabem que isso é uma coisa ruim. O Chandriano nada mais era do que isso há eras atrás. E não foi fácil pará-lo. E Liches, como vocês devem saber, não morrem facilmente. Ele andava aqui e acolá como um velho de capuz e capa. Não, esse é o Zorro. Mas, Zorro, cara. cara, das duas uma, ou a gente fez merda, ou alguém tá fazendo merda. Se o
o Chandriano voltar, não vai ser mais as bainhas e as lâminas que vão ser o problema dessa terra. Isso não vai ser problema nenhum, pra falar a verdade. Apenas uma... Essa é a parte principal. Eu sei lá. Foi mal, vacilou. Dá continuidade aí. Tá mal. Desculpa, vacilando. Não vou perdoar dessa vez. Apenas uma parte. Eu não lembro a rima direito, mas é a parte mais importante. Aqueles que ele derrotou, depois ele levantou. O exército dele não vai ser parado. A gente tem que dar um jeito de parar isso. E se é só uma parte do poder dele que tá conseguindo destruir, corromper toda essa área do Reino Férico, que é do Canário Dourado, um dos mais poderosos, vocês imaginam o que é o resto? Imagina todos juntos. Rápido, Mir, quebra essa bússola, por favor. Eu tenho outra ideia. Existe um grupo de religiosos numa cidade próxima que pode ficar em posse da bússola e a partir de encantamentos de selar o poder maligno na qual ele indica, ele pode mostrar pra gente o caminho onde a gente pode tentar extirpar esse mal, em vez de libertá-lo. Tá. Encantamentos e religião e alguma coisa do tipo. Mas eu não sinto que isso seja o ideal para esse local aqui. O ideal seria a gente trazer esses religiosos aqui para que eles limpem a corrupção que aqui se instaurou. Lembra da primeira parte da mensagem. Ou a gente libertou, ou alguém antes de nós já libertou. Se alguém antes de nós tiver libertado, como vamos encontrar os outros sarcófagos? E se for a gente tiver libertado, nós mesmos selamos. Eu tenho uma Ou ideia, até podemos só... canalizar o poder dele para o nosso próprio uso. Tu realmente tem coragem de usar um objeto tão amaldiçoado? Eu tenho coragem de matar a minha mãe, quanto mais de usar um objeto amaldiçoado. Ainda bem que eu não sou tua mãe. Ainda Ô bem. Lucas, eu posso fazer uma rolagem de Perception para procurar pistas de quem realmente... Não, Foi um processo de graça, né? Obviamente. não sei. Alguém já tentou ver qual é a magia que tem dentro da bússola? Eu não peguei nem na bússola. Não é? Tem magia na bússola, né? Por incrível que pareça, a única magia que agora habita tal objeto é Gaiden. You can you hear me? Acho que eu entendi o que aconteceu. Master for guidance. E não foi uma coisa boa. Acompanhe o raciocínio, ok? Tudo isso aqui estava selado, correto, Mir? Provavelmente. Tu chegou aqui e não estava aberto. Provavelmente. Vamos considerar isso um sim. Tu foi a primeira pessoa a pegar a Opa. bússola, correto? Não sei. Alguém chegou antes para ter escrito uma carta. A Com gente certeza não poderia foi a ter primeira. A carta foi contar isso se a gente colocada não tivesse como- visto ele sem os olhos. Pensa assim, ó, a carta foi um aviso para caso alguém tivesse liberado o poder. Tu foi o primeiro a pegar a bússola, pelo que tudo indica. E tu teve uma pequena epifania como se estivesse chapado com cogumelo goblínico. Que por sinal não aconselho vocês a testar, eu já testei uma vez, não foi boa experiência. Então, tu acabou libertando o poder. Só que a bússola agora ela só tá guiando em direção a uma coisa. Pensa na mensagem. Alguém libertou uma parte desse poder. Pensa na mensagem. Talvez tenha outras mensagens e tenha outras bússolas. Aí que tá o pulo do gato. Eu sempre quis falar isso num bar, eu consegui falar isso aqui, eu tô decepcionado. Olha, tu libertou o poder e agora tá apontando pro outro lugar onde o poder tá. Entendeu? Ou talvez não, ela só não aponta para o norte. Tu não lembra que tu teve uma pequena epifania, né? Não. Ou ele vai dizer que não. Ok, Lucas, eu vou concentrar rapidinho na ponta do meu dedo, fazer um mini globo de luz com Dancing Lights, só um. Olhe para o meu dedo e acompanhe. Eu não faço isso, não.
Tá, não temos nenhuma. Aparentemente ele sofreu uma concussão e está com problemas mentais. Eu vou em direção ao Hiro e falo pra ele como ele é o ente mais religioso da party e aparentemente eu tenho crenças religiosas, tanto é que eu fui amuletar ele e digo: Hiro, acredito que você, mais do que todos os outros, deva considerar a hipótese de trazermos sacerdotes da luz aqui nesse local para, primeiro, purificá-lo, segundo, livrar o reino do Canário Dourado da influência maligna que aqui jaz, e terceiro, detenham a posse e a influência sobre esse item maligno. Por favor, Hiro, com toda a sua razoabilidade, fé e sensatez, considere essas palavras como válidas. Ou do contrário, logo estaremos fazendo coisas muito mais insensatas do que só abrir covas. Vocês já pararam para pensar que talvez as outras covas já estejam abertas? Se isso aconteceu, o mundo tá fudido. Boa sorte. Eu vou pegar a minha espada, vou colocá-la no colo. Pegar o escudo também colocá-lo no colo. E vou entrar em comunhão com o guardião em cima dessa luz que tá vindo da lua. Não precisa No me meio jogar. do. Se lembra que quando tu tentasse adentrar aí, tu sentisse um vazio estranho, como se a luz dele não te alcançasse de verdade. Nesse local não é possível. Então eu vou fazer o seguinte. Já que a luz dele não alcança, eu vou tentar usar a minha luz para alcançar ele. Vou utilizar meu Moonbeam em direção a essa claraboia para tentar romper a barreira e por alguns segundos eu conseguir entrar em contato com ele. Gostei. Rola o dano aí, eu quero ver o dano. O céu tá limpo, O céu tá limpo. Tem uma lua minguante no céu. então são 3 Era minguante ou era crescente? Eu não 3 me de lembro. 10. Ok. Eu não me lembro, a minha é cheia. Sim. Na floresta era uma grande lua cheia, fora a lua crescente. Sim, Tá. Vaciloto, anota São- um Hero Point pra ti. Valeu. Ô Lucas, eu posso tentar convencer o meu amigo da party, Mirtaniel, através de diplomacia, a entregar a bússola pro Hiro? Não sei, aí é entre jogador não medo. Deixa eu só falar com o Matheus que vocês podem. Quase o Hoje. máximo que eu posso. Caralho! Vocês veem que. Como é que o Hero faz isso? Já que ele nunca tinha usado esse poder até então. Ele se levanta e diz: eu já vi alguns dos meus líderes usando isso. Isso servia para dizimar exércitos em batalha. O meu ainda não é tão desenvolvido. Talvez sirva para, pelo menos, limpar o meu caminho até o guardião. Se afasta um pouco. Ele põe o escudo nas costas, pega a espada com as 2 mãos, concentra um pouco de energia e joga a espada para cima. Quando ela tá girando, ele pula, pega a espada e finca ela no chão. Então sobe um pilar de luz. E vocês veem não apenas a um. Eu coloco a música dessa. Vocês veem que quebrando com tudo, vindo do próprio Mir, uma área próxima a ele, um pilar gigantesco de luz, a luz prateada da própria lua. Vocês veem que ele quebra a parte da estrutura do teto em si. E quando vocês olham para cima, vocês veem a lua crescente e a iluminação vindo dele. Hiro, você se sente um tanto quanto mais poderoso, não literalmente fisicamente, mas aquele sentimento de completude quando você parecido com aquele que você teve outrora, quando você finalmente encontrou sua divindade. Isso dura pouco, Hiro. Por um momento você sente essa alegria, essa satisfação de estar com a tua divindade, mas depois tu te sente novamente naquele vazio, aquela imensidão. Tu vê aquela pequena luminosidade, aquela pequena pedra preciosa. Tu
tu novamente se vê num local completamente escuro, onde lá embaixo você consegue ver a pedra preciosa que você tanto gosta e tanto se cativa, que é Darton. Por um momento chega a ter a sinergia, por assim dizer, entre ti e a tua divindade. De maneira semelhante, tu sabe que a tua divindade contigo, diferentemente de outras, não se comunica por palavras, mas realmente passando sensações e afins. O que é que tu anseia, o que tu quer saber, por assim dizer? Eu olho em direção a ele. Viajante, novamente aqui estou. A última vez eu pedi seu auxílio para ajudar um grupo de amigos. Infelizmente, novamente eu tenho que recorrer a ti. Encontro-me numa situação que eu não sei como responder, não sei como me importar. Aparentemente o último Chandriano, aquele que você lutou com tanto afinco, está a passos de ressurgir em Darton. E por isso eu peço seu conselho. Como agir nessa hora? Quando tu perguntas isso, é mais como se fosse um mantra recitado pra ti, a pergunta em si. Tu percebe algo que era a informação que você tinha que era errada. O viajante nunca lutara, pelo menos não diretamente, contra o Chandriano. Aquele que o banira do próprio Darton não foram o Chandriano nem outros avatares desse poder, mas o próprio Hansorabidia. O Chandriano em si, ou o avatar de tal força, e o Hansorabidia não tem nada em comum. Mentira! A única coisa em comum entre eles é a predileção pela necromancia em si. Todavia, o Hansorabidia adotara para si, apadrinhara os não-vivos, a não-morte, essa vida deturpada. Essa entidade que em sua última encarnação foi conhecida como Chandriano é apenas a manifestação no mundo disso. Ela não é boa nem má. É apenas uma manifestação de uma das inúmeras forças que rege Darton. Ok. Eu olho então para o viajante. Mais uma pergunta então. Você deixaria o Chandriano livre novamente em Darton? Ou tentaria impedir? Quando tu perguntas isso, te vem à mente o próprio império da Sacra Igreja do Hansorabidia e seus lames. Você se lembra que as grandes cidades a qual eles governam, principalmente para a camada mais rica em si, são boas cidades, são locais bons de se viver. Todavia, o custo que essas parcas cidades geram para o demais Darton é um custo que não vale a pena ser pago. Os Lâminas, desde sua ascensão, criaram estradas, capitais gigantescas, estruturas magníficas, mas também derramaram sangue de inocentes a troco de manter tal ordem. Eles também criaram uma unidade que não havia, a parte da força e da própria religião deles. Quando tu pergunta isso, o viajante em si te dá uma visão de algo semelhante, uma visão de eras atrás, de dois jovens irmãos, um sendo um elfo e outro algo meio que um meio elfo, uma coisa assim, algo como se fosse um yin e um yang, ambos discutindo como eles poderiam melhorar a Darton em si.
havia discussões entre eles até que eles acabaram se separando. E por um instante tu sentisse que um desses irmãos, aquele que era um elfo completo, preferia apenas fechar os olhos e continuar o caminho dele. Ele tinha um objetivo e nada o pararia. Tal vislumbre, após você tê-lo, você se lembra, você concebe em si. Foi uma das visões do Chandriano antes de ele receber esse nome, em sua juventude. Quando tu reabre olho os pro olhos... viajante. Falei. Eu pergunto, o que aconteceu com o outro? Quando tu perguntas o que aconteceu por outro, você vê uma torre grande, um draconato, um humano, um jovem humano com escudo e um... No escudo ele vê o símbolo? Hã? No escudo ele vê um símbolo? Ainda não tinha o símbolo nessa época, você lembra? E um meio-elfo. E todos eles caídos no chão. De frente a ele, uma criatura com leve aparência feminina, mas misturado com a criatura abissal, prestes a dar o golpe final nesse jovem humano. Você vê o Draconato se jogando na frente dele e uma grande luz tomando conta de toda a sala. Você vê que parte da energia do meio-elfo que estava próximo a isso é tomada pelo Draconato como se fosse energia. Depois você só vê o humano caído, olhando o jovem humano olhando desesperado, um Draconato e o meio-elfo caídos no chão mortos. E como se tua visão pudesse ver a camada tal em si, tu vê a alma, o espírito, a energia vital desse meio-elfo se desprendendo do corpo, tentando ir pro pós-vida. Só que novamente você vê a imagem do outro elfo que atenderia pelo nome de Chandriano, indo até esse seu e coletando para si, absorvendo a alma de seu antigo irmão. Beleza. Nisto você abre os olhos, você acabaram de criar uma clarabóia nesse local. Então, se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seu like também, porque a gente gosta. Comente, subscribe, compartilhe. Manda pro gato, manda pra avó, manda pro tio, manda pra tia. Sininho, né? Pra todo mundo saber que gosta dessas coisas estranhas. E é nóis, gurizada. Valeu!